Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. O Grupo Verde Vale de Comunicação está recebendo mais um vereador, nesse caso reeleito, no município de Porto União, Valbert de Paula e Souza. Dr. Valbert, seja bem-vindo aqui ao Grupo Verde Vale de Comunicação. Obrigado pela presença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Verde Vale. Eu fico agradecido pela oportunidade de estar com vocês e desejar um bom final de semana a todos os ouvintes e a todos aqui da Verde Vale. Muito bem, o prazer é nosso de recebê-lo, é uma satisfação. Dr. Valbert, por que o senhor decidiu concorrer novamente? No que o senhor acha que pode continuar ajudando a população de Porto União através agora de um novo mandato? Então, Rafael, eu considero o seguinte: durante esse período de 4 anos existiram diversos projetos na área de cultura, tanto de colégio cívico-militar, quanto também algumas atuações no contraturno da rede pública de ensino de Porto União, que eles precisam ser ampliados e melhorados. Quando eu era criança e estudei no José de Anchieta, no Fundamental 1, como hoje em dia é chamado, fiz uma provinha e consegui uma bolsa integral no Colégio São José. Certamente, essa possibilidade de ter estudado no São José ampliou os horizontes da minha vida. E foi o que permitiu que eu pudesse fazer faculdade de medicina. E atuar na área de ensino é algo que realmente a gente pode ampliar os horizontes de jovens. E é por esse motivo que eu estou me reconduzindo. E nesses 4 anos tenho certeza que dá para concluir esse trabalho. Muito bem, Dr. Valbert, na sua visão, qual a função de um vereador? Que ações o vereador ele deve executar em prol da população do seu município? O principal é propor leis em nível municipal. Também fiscalizar o prefeito nas suas atuações, sugerir ao prefeito diversos projetos de lei. Por exemplo, na área de educação que eu falei, no dia 21 de janeiro desse ano, levamos um projeto-lei para o prefeito Eliseu Mibach, que está em exercício até o final de dezembro desse ano, no que toca a colégios cívico-militares. Então, esse é um exemplo. E também é muito importante, algo que às vezes não se fala, mas a autonomia de voto de um vereador. Ele tem que ser livre para votar de acordo com a sua consciência. Ele precisa analisar projeto por projeto e ter a liberdade de votar a favor ou contra, independente de pressões que ele possa sofrer. Algo assim primordial, considero isso. Porque às vezes as pessoas pensam, porque ele ou seja, de direita ou da esquerda, ele vai votar tudo que a direita pauta ou que a esquerda pauta. Não. O que é justo, o que é correto para a população? Eu poderia citar um exemplo, o projeto da educação que foi proposto pela atual gestão de Porto União, em que pese o fato de que o prefeito Eliseu é um administrador competente, mas eu discordei de alguns pontos daquela lei. Essa é a beleza da democracia, nós podemos discordar, e de acordo com a minha consciência, acabei me posicionando contra aquele projeto, muito embora tenha votado a favor de a maioria dos projetos que foram propostos pela atual gestão, porque a maioria realmente eram projetos que eu concordava. Então, a autonomia de voto, a soberania do vereador ou da Câmara de Vereadores, ela tem que existir. Muito bem. Dr. Valbert, concorrer à presidência da Câmara de Vereadores é uma aspiração sua agora a partir de janeiro de 2025? Olha, Rafael, essa é uma pergunta que ela é bastante complexa e boa, a princípio não pretendo ser presidente da Câmara de Vereadores de Porto União. Por quê? Existem pessoas bastante... Então, já respondendo, eu ia colocar o porquê já. Então, existem pessoas bastante experientes que disponibilizam de bastante tempo para isso. E que nós podemos estar auxiliando eles nessa função,
Existe, por exemplo, dentro do PL hoje, o vereador Gildo Macilai, que a proposta nossa é de que ele seja o primeiro presidente. Existem outros vereadores, posso citar, por exemplo, alguém que não estava na nossa base aliada de apoio ao vereador Juliano Assan, ao prefeito Juliano Assan, agora eleito prefeito, com o qual nós temos conversado muito, Vanderlei Verli, um homem de total integridade e que seria uma pessoa que poderia receber o nosso apoio, né? Então, a princípio, assim, se não houver a necessidade de que eu seja presidente, eu prefiro que sejam outros. Muito bem, nós estamos conversando com o vereador reeleito em Porto União, Dr. Valbert de Paula e Souza. Vereador, em relação às cheias do Rio Iguaçu, né, Porto União ela não é tão afetada quanto União da Vitória, né, mas tem o bairro Santa Rosa que é também fortemente afetado pelas cheias quando elas acontecem. Qual é a sua opinião, né? O que o senhor vê de enxerga de solução a curto, médio, longo prazo em relação às cheias do Rio Iguaçu, falando especificamente do município de Porto União? Eu tenho uma visão muito pragmática a esse respeito, né? Enquanto médico, quando entro em campo cirúrgico, eu tenho que saber aquilo que vai levar o meu paciente a um bom resultado visual. O que é baseado em evidências, o que é base de estudo científico. Existe uma pesquisa que foi desenvolvida pelo SEC Corpreri em relação à enchente do ano de 1983, e essa pesquisa, eu já falei disso na Câmara de Vereadores de Porto União, quando da enchente do ano passado, né? Desse ano. E o que ocorre? Eles propuseram que abaixo de 7 metros nós fizéssemos uma mudança dessa população para uma região mais alta. Isso é proposta do SEC Corpreri, baseado num estudo de uma universidade japonesa. Essa pesquisa foi também confirmada pela equipe de hidrologia da Universidade Federal do Paraná e depois pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem sou eu para contrariar 3 instituições de ensino de pessoas que são formadas para isso? A partir de 7 metros, a proposta deles é de que nós fizéssemos um pé direito alto e as pessoas tivessem a edificação na parte de cima, para que essas pessoas nunca fossem afetadas. Logicamente que uma ação dessas, ela não pode ser levada a cabo em curto prazo. Isso é um planejamento a longo prazo. Se nós pudéssemos observar, por exemplo, na Alemanha, na beira do Rio Reno, nós temos cidades. Mas a gente vê aquele pé direito alto, edificações em cima e aquela população não para de trabalhar num período de cheia. Então, se no período de cheia eles continuam trabalhando, que tal se nós tivéssemos isso aqui em Porto União, União da Vitória também? Então, nós temos que escutar opiniões técnicas. Em termos de corte de curva de rios, ou então canal extravasor, tudo mais, são outras propostas, né? Pelo que foi exposto na audiência pública aqui no Cine Teatro Luz, quando vieram os técnicos, vieram engenheiros que são entendidos nessa área. Eu não posso discordar deles. Eles falaram que essas propostas elas reduzem de uma forma mínima as cheias de Porto União e União da Vitória. Algumas atitudes mais drásticas, por exemplo, eu escutei alguém falando em romper as pedreiras de Porto Vitória. Né? Alguém falou isso lá. Os engenheiros falaram claramente, isso vai gerar falta de abastecimento da água e erosão aqui na nossa região. E quando chegar o período de estiagem, vamos ter falta de água em Porto União e União da Vitória. Então, ao mesmo tempo que a gente quer resolver o problema das cheias, nós não podemos gerar outros problemas, né? E também, o que foi falado por eles, que isso também não reduziria significativamente, eles fizeram estudos, pesquisas a esse respeito. Eu escutei muito atentamente, não me manifestei. Por quê? Porque eles são os que entendem, eles são os técnicos dessa área. Seria o mesmo que eu chegar num médico ortopedista e falar que ele é especialista na área, não faça tal cirurgia, eu é que vou decidir. Não, eu tenho que escutar opiniões de ordem técnica. Então, a minha posição é de que devamos escutar aqueles que têm opiniões de ordem técnica,
para que nós procuremos uma solução de fato, né? E esse planejamento tem que ser a longo prazo, mexer em plano diretor da cidade, no sentido de ir aos poucos dando condições para que a população possa estar em segurança e que também populações que estejam nessa região e que sejam de baixa renda, que eles tenham amparo. Se nós temos no país, por exemplo, BNDES, fazendo um financiamento a 4% de juros ao ano, sem correção monetária para uma Volkswagen ou para uma Ford, por que não para essa população, né? Afinal, é para desenvolvimento de brasileiros e não para investir fora do país, né? Muito bem, Dr. Valbert, o senhor citou aí na sua entrevista a questão da educação, e o senhor é médico, né, oftalmologista. Mas qual é a sua principal bandeira, né? Quais as causas que o senhor defende? E o senhor já tem ideia de algum projeto que pretende levar à Câmara de Vereadores no seu próximo mandato? Em termos de bandeira, eu acho que isso já é disposição pública, né? Na área de cultura, não resta dúvida que devamos trabalhar para que os jovens de situação vulnerável possam ampliar os seus horizontes de vida. Eu vejo na alternativa da escola cívico-militar uma alternativa interessante, mas ela não pode ser a única alternativa. Nós devemos procurar outras alternativas. Dentro da área da educação ainda, algo que eu questiono sobre a obrigatoriedade é o ensino de período integral. Um empresário que queira que o seu filho fique no contraturno com ele, aprendendo a conduzir a sua empresa, eu acho interessante que ele tenha essa possibilidade e que o filho dele não seja obrigado a ficar o dia inteiro no colégio. Um agricultor que quer que o seu filho aprenda a fazer um chouriço, ou uma linguiça, ou um salame, ou então a conduzir uma propriedade rural, o pai tem que ter a possibilidade de ter o filho junto, porque quando o pai falecer, quem é que vai tocar essa propriedade, né? Para pais que porventura não possam ficar o tempo no contraturno com os filhos, certamente o colégio é o melhor ambiente. Mas como procurar uma solução para essas pessoas que têm situações de vida diferentes? Então, um projeto de lei que vou apresentar é nesse sentido, certo? Já em janeiro. E outro aspecto interessante, agora saindo um pouco da área de educação, é no que toca à prevenção de cegueira na infância. O que se nota é que o primeiro exame de acuidade visual das crianças ele é feito no primeiro ano. Existe uma doença chamada ambliopia. Foi descoberta em 1963 a sua fisiologia, né? Wiesel e Rubel, dois pesquisadores suecos que fizeram essa publicação desse artigo científico, levou eles a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. E ela é uma doença que ela se desenvolve entre 0 e 7 anos de idade por uma falta de desenvolvimento de um elemento do cérebro chamado corpúsculo geniculado lateral. Uma vez que a criança passe dos 7 anos, essa doença não é mais tratável. E ela acomete 2% da população. Imagina que em Porto União e União da Vitória, em torno de 2.000 pessoas são acometidas por essa doença. E um projeto bem interessante na área de saúde vai ser apresentado nesse sentido, para que a atual gestão, que nós temos o Dr. Juliano Assan, que é um médico, que já conversei com ele e teremos abertura. Até ontem tive a possibilidade de conversar com o Dr. Ari. Não sei se não vamos aplicar em União da Vitória também, mas seria bem bacana. São 2.000 pessoas que podem ser inseridas no mercado de trabalho como motoristas, como pilotos de avião, na área de eletrônica, e que eles têm essa função visual como fator limitante e poderão não ter mais. Bacana, é muito interessante. O Dr. Valbert, o senhor enxerga algum problema mais grave do município de Porto União atualmente e que, na sua opinião, precisa ser combatido já a partir de janeiro de 2025, na sua opinião? Lembra que nós estávamos conversando antes de entrarmos aqui, eu, tu e o Kaique e o Gilberto Brits? Então, primeiro passo, acho que é uma ruptura de paradigmas, certo?
em termos de industrialização na nossa cidade. Nós precisamos ampliar o parque industrial e o piso salarial, ter mais mão de obra qualificada no setor industrial. Isso vai ser bom para ti, Rafael, para a Rede Verde Vale, vai ser bom para todos os empresários da região, porque quando todo mundo ganha bem, as coisas vão bem. Eu vejo assim algumas pessoas de posturas mais radicais, falando mal de empresários locais. Não, não é por aí. Eu acho que todos nós, inclusive os empresários que já estão aqui, podem crescer juntos. Ampliar o parque industrial, ampliar a infraestrutura, sobre todos os aspectos. Ter um aeroporto bacana, ter rede de energia elétrica de alta tensão para a implantação de indústrias de grande porte, ter estradas. Por exemplo, vou citar um exemplo, desculpe eu dar uma derivada. Um determinado combustível que transporta uma carga em estrada de rodagem por 1 quilômetro, quando esse mesmo combustível transporta uma carga em rede ferroviária, ele transporta essa mesma carga por 23 quilômetros. Esse mesmo combustível em hidrovia, ele transporta essa mesma carga por 121 quilômetros. Então, nós precisamos mexer, inclusive, nessa questão do transporte. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de transporte. É possível isso? Sim, nós não tivemos navegação no Rio Iguaçu no passado. Ou seja, com o combustível que tu sai daqui, Rafael, e vai até lá no posto Malon, ali na saída da BR-476, você pode ir com esse mesmo combustível daqui até Porto Amazonas. Está nas portas de Curitiba. É possível isso? Basta ter vontade, sabe? Eu acho que nós temos que romper esses paradigmas. Então, infraestrutura do ponto de vista de transporte, do ponto de vista de distribuição de rede elétrica, e inclusive, se não me falha a memória, acho que foi terça-feira, que o prefeito eleito de Porto União, Dr. Juliano Assan, esteve em Florianópolis, e temos uma ótima notícia de que teremos 57 milhões de investimentos na área de ampliação de rede elétrica em Porto União, por parte da Celesc. Então isso já é uma tentativa da atual gestão de ampliar horizontes para a população de Porto União, oferecer essa infraestrutura necessária. Eu acho que esse é o ponto principal. Infraestrutura, desenvolvimento industrial, onde não só os empresários, os industriais que já estão aqui, os empresários de comércio, a área de serviços, todos cresçam juntos, E trazer também parcerias para cá. Muito bem, nosso convidado de hoje é o vereador reeleito em Porto União, Dr. Valbert de Paula e Souza. Doutor, que relação o senhor espera entre a Câmara de Vereadores e o Executivo, Nós temos um novo prefeito chegando, já que, pelo menos na teoria, o prefeito não vai ter a maioria na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor espera que seja essa relação? A relação Prefeitura e Câmara de Vereadores, pela experiência que eu tenho dos últimos 4 anos, eu vejo assim com bons olhos. Porque, veja bem, projetos, como eu te falei sobre aquela questão de soberania de voto, Os projetos que eram bons, todos foram aprovados pela base do PL, E por vereadores que tinham um posicionamento até contrário ao senhor prefeito atual. A maior parte dos votos foram votados a favor. E eu acredito que na base do diálogo teremos essa possibilidade também, Eu converso com o Pascoalin, que é o líder do PSDB, eu converso com o Vanderlei Verli, e eu acredito que vai ser um bom ambiente de diálogo para nós auxiliarmos o prefeito eleito, Dr. Juliano Assan, no sentido de vermos Porto União crescendo. Muito bem. Vereador, como o senhor avalia a qualidade dos serviços públicos prestados em Porto União? Vou citar alguns aqui: saúde, educação, segurança, enfim, esses serviços que demandam aí, maiores anseios da população. Veja bem, na área de saúde, nós temos algumas questões que podem ser diferentes modos de pensar entre a atual gestão e a próxima, que assume o Dr. Juliano Assan.
Sempre nesse sentido da área de saúde, as pessoas tentam acertar, ninguém vai tentar errar, né? Mas uma visão mais técnica, às vezes por parte de um médico dentro da prefeitura, pode proporcionar algumas melhorias. Vamos tentar analisar, por exemplo, o período da pandemia, né? Nós estávamos lidando com uma situação que nós não conhecíamos, né? Um micro-organismo diferente do padrão, que a humanidade toda se bateu à procura de uma solução, né? Matou milhões de pessoas. Então, eu acredito que a Secretaria de Saúde atuou bem, ela se esforçou para fazer o melhor possível. Me lembro quando eu ligava para a Secretaria de Saúde, nunca deixei de ser atendido. E agora, com a atual gestão assumindo, eu acredito que outras opiniões técnicas vão ser acrescentadas e poderemos melhorar mais ainda. Na área da educação, a professora Aldair Vengertievich Muncinelli, uma pessoa que foi minha professora e que ama a profissão, e que pena que não tenha sido eleita, sabe? Eu gostaria de ver muito a professora Aldair dentro da Câmara. Uma pessoa que tem muito a colaborar com o município. E inteligentíssima, uma pessoa espetacular, uma dama, né? Sempre muito elegante. Então, ela atuou bem. Fomos parceiros na implantação do projeto de escola cívico-militar no Núcleo Educacional João Sobral. Foi uma proposta política minha e que, muito embora ela estivesse em outro grupo partidário, o diálogo, aquilo que eu falo, a gente tem que conversar com todo mundo, né? Eu posso dialogar com pessoas de linha de esquerda, sem problemas, desde que estejamos trabalhando com autonomia de posicionamento, né? Pensamos ideologicamente diferentes de pessoas de esquerda, mas naquilo que for para o bem da sociedade, sempre a gente vai se posicionar a favor. E a professora Aldeirana é de esquerda, é de centro-direita, e estivemos trabalhando muito bem nesse projeto, e vimos ali jovens que estavam em situação vulnerável, colocados no nível 1 da Olimpíada Nacional de Matemática para escolas públicas. Poxa vida, aquilo foi um resultado maravilhoso. A ideia na área da educação é ampliar esse programa, né? Mas, como eu te falei, ali antes de estarmos aqui dentro, que esse projeto não pode ser o único. Há de se ter outras alternativas, né? Não se pode impor somente um sistema. Por exemplo, há pessoas que não concordam com essa modalidade de ensino. Então, permitir que outras modalidades de ensino existam. O que não pode haver é uma imposição de somente um programa. Em outras áreas, por exemplo, do setor industrial, nós precisamos de uma ampliação da área de implantação de indústrias. Nós precisamos de um novo parque industrial em região distante da área de cheia, com infraestrutura, para que os empresários locais e empresários que porventura venham para cá possam oferecer oportunidade de emprego e, ao mesmo tempo, também eles crescerem como empresários, né? Eles que têm as suas ideias de implantações de empresas, eles realmente possam crescer. Na área de comércio, poxa vida, na área de comércio, uma questão que eu vejo assim como uma dificuldade é a parte de trânsito e estacionamento no centro. Nós temos uma dificuldade. Tenho algumas ideias nesse sentido, isso ainda não conversei com o Dr. Juliano Assan, mas isso passa até por transporte público. Um transporte público de qualidade, ele realmente pode desafogar essa área central dos seus problemas de trânsito, né? Então tem muitas coisas que podem ser lançadas. Vamos esperar que o Executivo Municipal possa realmente fazer o máximo, né, possível nesse período de 4 anos e depois até ser reconduzido se nós lograrmos êxito nas nossas proposições, né? Muito bem, Dr. Valbert, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, quais medidas o senhor sugere para aumentar a participação popular nas decisões do Legislativo? A gente vê pouca gente participando, por exemplo, das sessões da Câmara, que são abertas à população, ou até mesmo nas transmissões do YouTube, pouca gente assistindo, né? O que dá para fazer, doutor, para chamar mais a população para participar? Sabe que quando nós
fazíamos as manifestações de combate à corrupção, como o movimento Vem Pra Rua, e muitas ações foram desencadeadas, né? Nós tivemos o impeachment da mulher estocadora de vento lá, e nós tivemos assim, muitos agentes corruptores ativos e passivos presos, né? Mas a quantidade de gente que estava na praça sempre era muito pequena. Eu gosto de uma frase do Winston Churchill, né? O Winston Churchill, ele dizia assim, a respeito da Royal Air Force, né, da Real Força Aérea da Inglaterra, porque os aviões da Força Aérea, eles encostavam nas bombas voadoras alemãs e desviavam para o mar, né, e corriam risco de vida, e muitos pilotos ingleses morreram para defender a população civil inglesa. E ele disse assim em relação a esses pilotos: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E a gente nota que boa parte da sociedade não se sente impelida a participar de ações junto à Câmara de Vereadores ou ao Executivo. E o que a gente poderia fazer é convidar as pessoas. Participem, venham, tragam as suas sugestões, tragam as suas ideias, as suas proposições. Por exemplo, dentro da lei orgânica do município, tudo que transita dentro da Câmara pode estar à disposição da população para que venham lá, leiam. Existe sala para receber as pessoas. Venham participar, né? As pessoas de bem precisam participar cada vez mais da política. Como convencê-los? Bom, estamos aqui tentando fazer isso, né, Rafael? Você está abrindo espaço e eu agradeço. Então, quando os meios de comunicação abrem espaço para que nós possamos estar aqui e ficando abertos à população para que nos procurem, esse é o caminho do diálogo. Venham nos procurar, proponham ideias, digamos, do setor industrial. Digamos que o senhor Mohamed Abbas, ou o Ruf lá da W, ou então o Marinho, seja lá, querem propor ideias. Estamos abertos à conversação. Digamos que um funcionário de uma determinada empresa, ou então um funcionário público, tem as suas ideias. Nos procurem. Estaremos dialogando para procurar soluções, né? Recentemente foi votada, acabou sendo postergada, né, a votação da lei relacionada a aposentadoria dos funcionários públicos de Porto União. Nós vimos aquela Câmara lotada. Sim. Que maravilha que fosse sempre assim, que a população participasse, sabe? Em relação até, dando uma derivada, né? Nós precisaremos de alguma forma reformar essa previdência do município, porque dentro de 10 anos não teremos como pagar com o fundo, né? Então, algo tem que ser proposto. Atualmente o vereador Gildo Macelai, que está na presença da comissão, que está analisando esse projeto em conjunto com os funcionários de Porto União. E esse é um exemplo de diálogo positivo, né? Procurar soluções para que tenhamos uma influência mínima, a menor influência possível sobre o salário dos funcionários ativos, mas que nós consigamos salvaguardar o salário daqueles que se aposentaram, né? Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. Valbert de Paula e Souza, vereador reeleito no município de Porto União. Doutor, muito obrigado pela presença. Se o senhor quiser abordar mais algum tema que não tenha sido lhe perguntado aqui, por favor, fique à vontade. Se não, as suas considerações finais, por favor. Bom, em primeiro lugar, Rafael, agradecer a oportunidade da Rede Verde Vale, agradecer o Kaique, Gilberto, pela boa recepção quando eu cheguei aqui, todo o pessoal da Verde Vale, e dizer assim que Porto União pode fazer mais do que tem sido feito. Eu gosto muito de ler os artigos do brigadeiro Osiris Silva, né, que foi fundador da Embraer. Ele, quando falou em fundar a Embraer, alguém falou: o quê? Uma fábrica de aviões no Brasil? Da onde? Né? Ele falou: não, nós podemos, né? Então nós aqui em Porto União também podemos, né? E ele fabrica o Super Tucano, que é uma maravilha de aeronave,
que não existe no mundo nenhuma nessa categoria que seja de tal qualidade. Então, Osíris Silva fala que o maior problema pelo qual passa o brasileiro é a falta de amor próprio, de confiar nas suas potencialidades. Se essa população de Porto União e a região, que inclui a União da Vitória, né? Por exemplo, no passado, vou citar um exemplo, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, pessoas de origem alemã aqui da região ficaram sabendo que na Alemanha se passava fome no pós-guerra. E eles começaram a mandar alimentos não perecíveis para a Alemanha. Isso começou em 1945 e em 1963 veio uma carta do governo alemão agradecendo pelo que a população da região, porque depois não só alemães, pessoas de origem alemã, mas pessoas de diversas origens étnicas começaram a auxiliar aquelas pessoas que estavam padecendo de fome na Alemanha. E em 1963 veio uma carta do governo alemão e falou: olha, o que vocês quiserem nós vamos fazer pelo município de vocês em sinal de gratidão. A fome acabou na Alemanha, nós não precisamos mais de alimento e pelo fato de vocês terem diminuído a nossa fome, nós queremos ajudar vocês. Foi composta uma equipe de 12 pessoas, o presidente foi o senhor Guerino Macian, e o que veio da Alemanha foram equipamentos, recursos, e foi construído o hospital regional. Então foi uma ação da população de Porto União. Então esse valor que a população teve para auxiliar um povo tão evoluído como o povo alemão, se nós podemos auxiliar eles, nós podemos auxiliar a nós mesmos e podemos fazer dessa região uma região muito promissora. Dr. Valbert, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, até uma próxima oportunidade e bom trabalho no seu novo mandato. Muito obrigado. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.